Continuando então o nosso estudo de geometria analítica, então a partir de agora nós começaremos o estudo do plano, tá? Então nós vamos trabalhar então com o estudo do plano. Começando então pela equação geral do plano. Então para nós construirmos um plano no R3, que é onde nós espaço que nós estamos trabalhando, né? Nós vamos ter que considerar aqui então um ponto A, x1, y1 e z1 e um vetor n dado por A, B e C. Quem são esses pontos e esse vetor, né? Então, o ponto A pertence a um plano. Então, a gente considera então um ponto no plano e esse vetor n, ele é um vetor ortogonal a esse plano. Tá? Então, tanto o ponto quanto o vetor estão associados ao plano por essa relação. O plano π, né, que foi denominado aqui, então, vamos chamar de plano π, fica bem definido pelos pontos P, X, Y e Z. Então, todos os pontos P, X, Y e Z, tais que o, o produto escalar de n, que é esse vetor dado aqui, vezes o vetor formado pelo ponto A e o ponto P, esse ponto genérico, então esse produto escalar é igual a zero. Então, o que isso significa? Que se esse produto aqui escalar é zero, significa que esses dois vetores são ortogonais. E, de fato, tá, isso é verdade. Tá? Nós vamos verificar isso agora aqui, a partir de um exemplo aqui no GeoGebra. Tá? Então, só vou esperar, vou aguardar abrir aqui o GeoGebra, é a mesma representação que está ilustrada nesse slide, mas no GeoGebra vai ficar mais fácil de nós manipularmos e movimentarmos esses elementos para enxergarmos na forma tridimensional, tá? Então, primeiro, tá? Vamos lembrar aqui. Aqui só está nomeado de uma forma diferente, tá? Aqui eu tenho um vetor que foi chamado de vetor V. Na realidade, esse aqui é o vetor N, né? Então, vou só mudar aqui a nomenclatura então, para N. Isso. Esse aqui é o meu vetor normal. Esse aqui é o meu plano π, esse em azulzinho aqui é o plano π. E o ponto A, que nós temos aqui, que é um ponto dado, que pertence ao plano. Ainda a gente não sabe quem é esse plano. E esse ponto P, então, é a representação genérica de todos esses pontos que estão fazendo parte, que fazem parte, né, do plano π. Esse aqui é o plano π. O que eu fiz aqui só para vocês perceberem aqui uma coisa interessante? Esse ponto P, ele é um ponto, ó, ele está sempre sobre o plano π, ó. Então, estou fazendo alteração aqui, ó. Ele sempre vai estar nesse plano. Então, para qualquer variação que eu faço aqui, eu consigo obter todos os infinitos pontos desse plano, tá? Todos dessa forma. Se vocês olharem para esses dois vetores aqui, ó, o vetor AP e o vetor N, se nós olharmos sobre um outro ângulo aqui, eu vou olhar bem na forma perpendicular aqui, ó. Se nós olharmos bem aqui, independentemente do valor do P aqui, ó, onde que o P for girar aqui, não interessa qual é a posição dele, o ângulo formado entre o vetor N e o vetor AP, ele é sempre de 90 graus. Essa informação ela é importante aqui para nós, tá? Então, porque nós vamos utilizar esse produto, então, desses dois vetores para determinar o plano. Então, a partir dessa representação aqui, é que nós vamos determinar a equação, né, na forma geral, então, desse plano, tá? Então, vocês viram, então, que eu quis mostrar aqui para vocês é que, independentemente do ponto P aqui, como o A pertence ao plano, todos os vetores AP, eles sempre vão ser ortogonais. Então, aquela expressão que foi dada aqui no, no slide, ela é verdadeira, tá? Qual é a expressão que foi dada? N vezes o vetor N, né? Vezes o vetor AP é igual a zero. Esse vetor N ele também é chamado de vetor normal. Tá? Então, aqui na geometria analítica,
para o plano, o vetor que dá a direção do plano aqui, ele sempre vai ser ortogonal ao plano, tá? Ele é chamado de vetor normal. Então agora vamos tentar representar isso a partir dos pontos, tá? Então aí agora nós vamos escrever alguma coisa, tá? Então vamos lá. Quem é o nosso n, tá? O nosso n, nosso vetor n, ele é a, b, c, tá? O AP, o vetor AP. O vetor AP, a gente sabe que é P menos A. E se nós escrevermos isso utilizando os nossos dados ali do nosso probleminha, nós vamos ter isso daqui, ó. Nós vamos ter x menos x1. Lembrando que aqui o nosso A, né, foi dado lá para nós, ele é x1, y1, z1, tá? E o nosso P também foi dado, ele é x, y e z, tá? Então, o que é o P menos A? X menos x1, y menos y1, opa, y1, vamos tentar escrever melhor isso daqui. Y1 e z menos z1. Pela equação que foi dada aqui para nós temos que n vezes o vetor n, né? O vetor n vezes o vetor AP tem que ser igual a zero. Então, só reescrevendo isso, então usando as coordenadas A, B, C, produto escalar com o vetor x menos x1, y menos y1 e z menos z1, isso é igual a zero. Como é produto escalar, o primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento, segunda componente, né, com a segunda componente, e a terceira componente com a terceira componente. Então, nós vamos ter um A que multiplica x menos x1 mais, aqui da fórmula da operação, né, de produto escalar, produto interno, né, B que multiplica y menos y1 mais C que multiplica Z menos Z1. Isso aqui é igual a zero. Quando eu faço essa distributiva, a gente vai fazer essa distributiva agora aqui, faz essa distributiva aqui, faz essa distributiva aqui. Então, nós vamos ter um AX menos AX1 mais BY menos B, que é BY, BY1 mais CZ menos CZ1, isso é igual a zero. O que nós fazemos aqui nesse ponto, tá? Eu vou pegar vamos ver aqui se eu consigo pegar uma cor diferente. Aqui, vermelho. Eu quero que vocês observem isso daqui, ó. Esse AX1, esse BY1 que está aqui, e esse CZ1 que está aqui, esses três valores, como eles foram dados para nós no início, ó, o vetor N em cima, ó, é o valor conhecido, tá? É um vetor conhecido. O ponto A também é um ponto conhecido.
Então, essas duas informações são conhecidas. O que isso significa? Que o nosso AX1 e o nosso BY e o CZ1 são constantes. Quem vai variar? O nosso X, Y e o nosso Z. Então, eu só vou reagrupar essa escrita no próximo slide, tá? Então, atenham-se a essa informação. Ó. Eu vou escrever o AX mais BY mais CZ, que é o que nós temos aqui, e vou separar daí como uma constante esses outros elementos aqui no próximo slide. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o AX mais BY mais CZ. Agora eu vou começar tudo de novo. Ó. AX1 menos BY1 menos CZ1 é igual a zero. A nossa equação. Eu só reagrupei. Por que é importante essa forma de reagrupar? Isso daqui é uma constante. Constante. Tá? Essa constante daqui, ela vai ser substituída aqui por uma letra. Então, ó, nós temos uma letra A que multiplica o X, um B que multiplica o Y e um C que multiplica o Z. Nós sabemos que esse A é a primeira componente do vetor normal, a B é a segunda componente do vetor normal e a C é a terceira componente do vetor normal ao plano. Quem que vai ser esse último aqui? Esse último nós vamos chamar de D. Tá? Então, tomando D igual a menos AX1 menos BY1 menos CZ1, vírgula, temos. Então, nós vamos ter AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E essa é a equação do plano, tá? Então, essa é a equação do plano. Informações importantes, então, que nós vamos ter. Para determinar quem é esse D aqui, nós vamos ter que fazer essa relação aqui. Para nós sabermos quem é o vetor normal, é só olhar o número que está multiplicando cada uma das variáveis. Tá? O que multiplica o x é a componente do vetor normal em x, o que multiplica o b em y, o que multiplica o y é o b, né? Então nós vamos ter essa componente do vetor normal, e a que multiplica o z é o c, então essa é a componente do vetor normal em z também. Tá? Então, essa é a equação do plano. Então, todo plano aqui no R3, ele é representado dessa forma, ou de outra forma, que nós vamos ver mais adiante, tem outra forma de representar também, mas nós vamos nos ater principalmente a essa maneira. Então, essa é a equação do plano que nós estaremos utilizando a partir de agora. Coisas importantes aqui. Tá? O vetor n é denominado vetor normal do plano π. Qualquer vetor da forma k vezes n, com k diferente de zero, também será vetor normal do plano π. Tá? Aqui essa informação também ela é importante, porque quando nós vamos obter um plano, tá? Nós vamos sempre precisar de um vetor normal. A partir de um vetor normal, nós conseguimos qualquer vetor normal, porque vetor normal é aquele que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Tá? É o vetor que forma o ângulo de 90 graus com o plano. Então, existem infinitos. Qual é a característica desses infinitos vetores? Se nós descobrirmos um n, qualquer múltiplo desse vetor n, como a gente já estudou, vai ser também um vetor normal do mesmo plano, tanto positivo quanto negativo, desde que esse número que está multiplicando o vetor normal seja diferente de zero. O vetor n, tá? Ele é um vetor normal
ele é ortogonal a qualquer vetor contido no plano π. Tá? Essa informação também ela é importante. Tá? Por que ela é importante? Porque se nós temos um plano, tá? um plano π qualquer aqui, ó. Vou pegar um planinho aqui, tá? E nós temos um vetor qualquer. Vamos chamar esse vetor aqui de V. Se eu pegar o vetor normal ao plano π, se eu pegar um vetor normal ao plano π, ó, um vetor que tem essa direção aqui, normal. Então ele forma um ângulo de 90 graus lá. Tá? Esse vetor daqui, esse vetor V, ele vai ser sempre ortogonal. E se eu pegar qualquer outro vetor aqui, ele também vai ser ortogonal, porque ele faz parte do plano, que é todo o plano, ele é ortogonal ao vetor diretor, ao vetor normal. Então, o que, que vai acontecer? Qualquer vetor que estiver dentro desse plano vai ser ortogonal ao vetor diretor. É isso que está dizendo aqui. Tá? Então, outra informação importante que nós temos aqui embaixo, só achar meu pontinho de volta aqui. Se nós tivermos dois vetores V1 e V2, esses dois vetores pertencentes ao plano π, nós podemos obter, a partir desses dois vetores, nós podemos obter um vetor normal. Como é que a gente obtém o vetor normal? Fazendo o produto vetorial. Agora aqui estou falando de vetorial, de V1 com V2. Lembrem que o produto vetorial de entre dois vetores vai dar sempre um vetor como resultado. E esse vetor vai ser sempre ortogonal aos vetores que o originaram. Então, isso significa que eu posso obter, a partir de dois vetores no plano, eu consigo obter, um vetor normal do plano. Eu estou fazendo uma alteração aqui para essa tela parar de aparecer, que vocês viram que está aparecendo a todo momento aqui. Tá? Vamos lá. Aqui, continuando. Tá? Vamos fazer essa visualização aqui com esse exemplo que eu coloquei. Então, eu coloquei aqui no slide, tá? Eu coloquei dois vetores no plano, ó, V1 e V2, que fazem parte de um plano π. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Só vou agora ter que habilitar de novo a minha setinha. Tinha que aparecer a minha setinha aqui. Aqui, seta. Tá? Eu vou abrir aqui de novo o meu GeoGebra para vocês entenderem aqui no sentido, na forma tridimensional. Eu procurei montar aqui, pessoal, como a gente está usando esse vídeo, vai ficar mais fácil, de repente, de vocês enxergarem tudo que eu quero, que vocês enxerguem. Então, eu construí aqui no GeoGebra, ó, os vetores V1 e V2, tá? Que são esses dois vetores que estão aparecendo aqui, V1 e V2, e eles estão num plano π, esse plano em azul. Quando eu giro, ele vai ficar desconfigurado, porque o V1 e V2 ficam fixos no plano, no espaço. Né? Mas vamos pensar aqui. Ó. Esse plano tem dois vetores, ó, o V1 e o V2. Bom, se esse plano ele foi formado por um vetor que é um vetor normal ao plano. Então, ele forma um ângulo de 90 graus. Se vocês olharem aqui o vetor normal, aqui embaixo é CN, ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Dessa forma que eu coloquei aqui, dá para perceber bem o ângulo de 90 graus. Como é que eu posso obter esse vetor daqui? Fazendo o produto vetorial de V1 e V2. Eu já fiz ele, na realidade, aqui. Quando a gente faz o produto vetorial, ele vai dar esse vetorzinho que eu estou fazendo piscar aqui na representação do GeoGebra. Tá? Esse vetorzinho, que se nós colocarmos na base do vetor lá, paralelo, né, dos dois vetores que deram origem ali, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Então, esse vetorzinho pequenininho, que está dado ali, ele vai ser usado, então, ele pode ser usado para nós determinarmos quem é esse plano em azul que está aqui.
tá? É claro que como eu já tinha construído o plano, tá? E eu já tinha construído os vetores, ele já estava aparecendo antes aqui um outro vetor. São infinitos vetores que vão me dar essa mesma direção. Então, a ideia do produto vetorial, tá? Ser um vetor ortogonal aos dois vetores que deram origem, está bem claro aqui, ó, nessa representação. Então, eu vou tirar daqui, vou voltar a piscar ele aqui. Ó. Esses dois aqui, esse vetor aqui que está piscando, ele é ortogonal ao mesmo tempo em V1 e V2, que são esses dois que estão aqui. Se eu olhar eles bem dessa forma, vai ficar fácil vocês enxergarem. Ó, vou piscar ele de novo. Vetor, ângulo de 90 graus com os dois vetores. Tá? Então, essa é a ideia que nós vamos ter aqui. Então, é uma estratégia, vocês conhecem o recurso, é uma estratégia para vocês identificarem como encontrar um vetor normal se vocês têm dois vetores. Os coeficientes A, B e C da equação ax mais by mais cz mais d igual a zero indicam sempre para nós um vetor normal. Aqui eu vou destacar de novo que é um vetor normal, porque existem infinitos. Então, quando vocês têm uma equação do plano, dessa forma daqui, vocês automaticamente têm um vetor normal, que vai ser dado pelo A, pelo B e pelo C. Então, nesse caso, o vetor normal é dado exatamente por A, B e C. Planos paralelos ao plano π, de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, eles vão ser, terão, né, como vetor normal, um vetor igual ou múltiplo de n. Tá? Então, aqui também é uma coisa importante. Só vou fazer aparecer aqui de volta. Sumiu a minha setinha aqui de novo. Aqui. Tá? Então, aqui nós temos essa situação. Ó. Então, se nós pegarmos aqui qualquer número multiplicado por esse n, tá? Qualquer número multiplicado por esse n daqui, constante diferente de zero, tá? Nós vamos ter um outro vetor diretor para o nosso plano. Tá? Sobre isso, eu fiz uma representação também aqui, que vai ajudar a gente a entender essa relação. Tá? Então, vamos começar a pensar o seguinte. Nós temos um plano π que passa pelo ponto A. Então, a gente sempre vai precisar dessa informação. Nós temos um plano π que passa pelo ponto A. Então, só vou aguardar aqui o GeoGebra abrir aqui. Então, nós temos um plano, que é esse que está passando pelo ponto A aqui em cima. E nós temos para esse plano daqui, nós temos esse vetor em preto aqui, que é o vetor normal, tá? Esse vetor aqui é o nosso vetor normal. Vocês estão vendo ele piscando ali. Então, ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Se nós mantivermos a equação, ó, aqui é a equação desse plano, eu vou abrir aqui no cantinho para vocês enxergarem. A equação do plano é x mais 2y mais 3z igual a 15. Esse é o plano que passa pelo ponto A. Bom, como é que eu sei aqui? Ó? O vetor v é 1 vezes x, 2 vezes y e 3 vezes z. Então, ó, 1, 2 e 3, tá? Aqui, ó, 1, 2 e 3 do meu vetor está no 1x mais 2y mais 3z. Esse igual a 15, tá? É porque eu tenho menos 15 aqui igual a zero. Então, ele se transformou aqui em igual a 15. Se nós mantivermos o mesmo vetor diretor, 1, 2 e 3, que é o vetor diretor, e formos alterando esse valor, olha o que acontece com o nosso plano. Esse plano que está se movimentando são planos todos paralelos ao plano π, tá? Conforme eu vou alterando o valor do d. Então, se eu mantiver fixo o vetor normal e for alterando só o valor de d, todos os planos que vão sendo formados a partir dessas equações, todos eles serão paralelos ao plano inicial, ao plano π aqui, que
foi dado, né? Então, essa é uma informação importante, tá? O mesmo vetor diretor vai dar infinitos planos, dependendo, é claro, né, vai depender sempre do valor de D ou do ponto como referência. Aqui eu peguei o ponto A e depois eu só fui alterando esses pontos, fazendo alteração em D, tá? Isso também é importante vocês entenderem no sentido geométrico, tá? E aí nós vamos fazer uns exemplos para poder compreender e resolver algumas situações envolvendo planos, tá? Determinar a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A, 1 menos 1 e 2, sendo n, o vetor normal, né, a π, igual a menos 1, 2 e menos 1. Então, aqui tem as informações necessárias para eu determinar o plano. Então, um plano está bem definido se eu tenho um vetor normal e um ponto. E eles estão aqui. Então, vamos lá. Então, nós já temos aqui algumas informações importantes. Uma delas é que o nosso A, ele é 1, menos 1 e 2. E o nosso vetor normal foi dado, bonitinho aqui, menos 1, 2 e menos 1. Qual é a fórmula aqui da equação do plano? Tá? Equação do plano. A equação do plano ela é dada por ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, vamos lá. O A é o correspondente x aqui, né, a abscissa do vetor normal. Então, aqui eu vou ter menos 1x mais o meu B é dado pela cota, né? Pela cota não, pela ordenada do vetor normal. 2y mais o meu C é menos 1, então aqui eu vou ter menos 1 mais D, vou deixar assim por enquanto, igual a zero. Tá? Então, notem aqui, menos x mais 2y mais menos 1 mais D igual a zero. Falta quem? Falta descobrir quem é o D. Tá? Então, vamos lá para o próximo slide. No próximo slide, então, eu vou ter que copiar essas informações para poder deixar mais claro aqui os dados. Tá? Então, vamos lá. O A é 1, menos 1 e 2. O A, 1, menos 1 e 2. E o vetor N, menos 1, 2 e menos 1. 2 e menos 1. Tá? Eu estou fazendo isso pelo seguinte, eu preciso descobrir quem é o meu D da equação. Tá? O meu D, ele é menos AX1 menos BY1 menos CZ1. Se vocês esquecerem esse sinalzinho de menos que está aqui, ó, vocês podem pensar o seguinte, ó, vocês vão fazer o produto de A vezes x1, produto de B vezes y1 e o produto de C vezes z1 e inverter o sinal do resultado. Tá? Aqui eu vou fazer passo a passo, mas eu já vou fazer isso para vocês entenderem. Quem que é o meu A? O meu A é menos 1. Menos 1. Da onde que eu tirei isso? Aqui está o A, B e C. Aqui está o meu x1, y1 e z1. Lembrando que o x1, y1 e z1 é de um ponto qualquer do plano, tá? Que é menos, é negativo, tá? Então, ó, A vezes x1, o nosso x1 é 1, menos da fórmula, o B, que é 2, que multiplica o y1, que é menos 1, menos o C, que é menos 1, que multiplica o 2, que é o Z1.
quem que vai ser o meu D. Menos com menos vai dar mais, aqui vai dar 1. Menos com mais dá menos, com menos vai dar mais, 2 vezes 1 mais 2. E aqui também vai dar mais 2. Então, o meu D, ele vai ser 5. Tá? E aí nós temos a nossa representação do D. Tá? Outra coisa que eu podia fazer aqui de forma mais prática, para vocês entenderem uma lógica. Multiplica 1 vezes menos 1. Vou fazer com outra cor aqui. Tá? Tá. Multiplica 1 vezes 1, vai dar menos 1. Pega o sinal contrário. Mais 1, porque ele sempre vai ser oposto. Multiplica o menos 1 pelo 2. Vai dar menos 2. Como deu menos 2, eu vou pegar o resultado oposto. 2. Multiplica o 2 vezes o menos 1. Vai dar menos 2. Vem o oposto. Isso vai dar 5. De forma direta, sem fazer toda aquela conta que eu fiz ali do lado. Tá? Então, se vocês olharem aqui, se nós temos o ponto e o vetor normal, é bem simples. O que precisa sempre é ter um ponto e o vetor normal. Qualquer ponto, tá? Se o ponto pertencer ao plano, esse número vai dar sempre o mesmo, tá? Então, isso é importante também. Aí, para o mesmo vetor normal, né? O valor vai ser o mesmo para qualquer ponto que vocês escolherem. Então, essa ideia ela é importante. Agora nós vamos ter a nossa solução, então, do nosso probleminha. Então, qual que é a solução? Tá? A nossa solução, então, vai ser o seguinte. Vai ser menos x mais 2y menos z mais 5 igual a 0. Essa é a equação do plano, então, que nós queríamos, que vai representar, então, o nosso plano. Tá? Essa é a solução do exemplo 1. Eu montei aqui uma representação gráfica, tá? Também desse problema. Todos eu coloquei representação gráfica aqui, tá? Em todos. Para nós estudarmos e entendermos também a representação geométrica do problema para você se situar. Então, eu tenho um ponto que foi dado e um vetor. As únicas informações que nós temos são essas. Eu tenho ponto A e um vetor normal aqui, um plano. Eu quero descobrir o plano que passa por A. Aquele valor que nós encontramos, aquela equação que nós encontramos antes, eu já coloquei ela aqui. Tá? Então, a equação era menos x mais 2y menos z mais 5 igual a 0, ou igual a menos 5. Se vocês observarem aqui, então, ó, é o plano que passa por A, está passando por A, e ele é ortogonal ao vetor que foi dado, que é o vetor menos 1, 2 e menos 1. Tá? Se nós olharmos nesse ângulo daqui, vocês conseguem perceber, então, que ele realmente vai formar um ângulo de 90 graus. Embora eles não estejam se cruzando, dá para notar isso, tá? Aqui na representação geométrica. Tá? Então, essa é a solução geométrica aqui do problema. Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui nós resolvemos. Exemplo 2. Escrever a equação cartesiana do plano que passa pelo ponto A, 2 menos 1 e 4 e é paralelo ao plano π 2x, π1, né? 2x mais 3y menos e mais 6 igual a 0. Então, mais uma vez aqui nós vamos ter que pensar o que o problema traz de informação importante. Bom, a informação importante que nós temos aqui, uma delas é o seguinte, no gráfico aqui que nós enxergamos, tá? Nós temos o ponto A, que foi dado aqui embaixo, ó, que é esse ponto 2 menos 1 e 4, e nós temos um plano, esse plano que está em azul claro aqui na representação, tá? Esse aqui é o meu π1. Esse plano π1, ele é paralelo a um plano que passa por A e, e não toca nunca, né, no plano π1, porque ele é paralelo. Então,
a pergunta agora é a seguinte: para nós construirmos um plano, nós sempre precisamos de um ponto e um vetor normal. Ponto e vetor normal. Então, vamos lá, vamos pensar. Vetor normal. Nós conhecemos aqui o vetor normal de π1. Como é que eu faço para descobrir o vetor normal de π1? Vou chamar ele de V aqui, né? Esse vetor normal, vou chamar de V, ele tem as seguintes coordenadas. Então, eu tenho que olhar quem está multiplicando o x, o 2. Quem está multiplicando o y, o 3 positivo. Quem está multiplicando o z, o menos 1. Então, esse vetor aqui é o vetor normal de π1. Tá? Mas o plano π que passa por A, ele também tem que ser ele tem que ser paralelo. O plano que passa por A tem que ser paralelo ao plano π1. Então, o que vai acontecer nesse caso? O vetor normal de π1 também vai ser o vetor normal que nós precisamos, que é o nosso n, que nós vamos precisar aqui. Então, como eles são paralelos, esse mesmo vetor que é normal ao plano π1, que dá uma orientação para o plano π1, ele também vai dar a orientação para o plano que nós queremos descobrir que passa por A. Então, nós temos o A e nós temos o vetor n. Aí, o que a gente faz? 2, menos 1 e 4. Então, a gente sabe que a nossa equação vai ser dada da seguinte forma. Eu vou ter, então, 2x mais 3y menos z mais d igual a 0. Quem que é o meu d? Tá? Para não ter que escrever tudo de novo lá do outro lado, eu vou fazer aqui em cima. Ó. Quem que é o meu d? Tá? É menos ax1 menos by1 menos c. Tá? E aí é só fazer a troca. De forma mais rápida, como eu tinha comentado antes com vocês, ó, eu vou olhar aqui o meu vetor diretor e o meu ponto. Então, eu faço 2 vezes 2 é 4 positivo. Como deu 4 positivo e eu preciso inverter o sinal, vai ficar 4 negativo. O 3 vezes o menos 1 é esse daqui. Ó. Menos 3 vai ficar mais 3. Vai inverter o sinal por causa da fórmula do D lá, né? Que é o meu termo independente. Menos 1 vezes 4, menos 4, vai vir para cá mais 4. 4 corta com 4, o D vai ser igual a 3. Tá? Então, quem que vai ser a minha equação aqui no final das contas? Tá? Aqui embaixo. 2x mais 3y menos z mais 3 igual a 0. E esse é o plano, essa é a nossa resposta, tá? Para esse probleminha. Esse plano, então, é o plano paralelo ao plano π1, que passa por A. Para nós identificarmos, então, geometricamente essa situação, eu vou abrir aqui de novo no GeoGebra o probleminha para vocês verem, tá? Então, a ideia é vocês descobrirem a equação a partir do ponto e do vetor normal. Sempre eu preciso de um ponto de referência e um vetor normal que dá a direção. Tá? Então, olha só, essa é a situação que nós tínhamos dado. Né? Nós temos o plano π1, que está em azul, e o ponto A. Aqui dá para ver a gente mexendo ele aqui no espaço. Quem que é a nossa equação? 2x mais 3y menos z mais 3 igual a 0, ou igual a menos 3, que é o que nós obtivemos de resultado. Quando nós plotamos isso, nós vamos ter esse segundo plano, que está passando por A agora, vocês vão perceber que ele é paralelo. Tá? Então, nós descobrimos um plano que é paralelo ao plano π1
que passa exatamente em cima de A. Essa é a solução geométrica, então, desse exemplo. Tá? Continuando, então, vamos para o terceiro exemplo. Estabelecer a equação geral do plano mediador do segmento AB, dados os pontos A e B. O A é 2, menos 1 e 4, e o B é 4, menos 3 e menos 2. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Nós temos um ponto A, está aqui, ó. Nós temos um ponto B que está aqui. Nós queremos, a partir desses dois pontos, determinar um plano mediador. Plano mediador. Mediador lembra média, metade, tá? Então, o que nós temos que encontrar aqui, ó? Entre A e B, existe um plano que passa bem no meio aqui. E esse plano daqui que passa pelo meio, ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui num determinado ponto, que é o ponto médio. E nós queremos descobrir, então, quem é esse plano. Notem que, nesse caso, não é dado para nós duas informações importantes de forma direta. Não é dado para nós um vetor normal e também não é dado para nós o ponto por onde vai passar esse plano de forma direta. Eu vou ter que calcular. Tá? Então, eu tenho que pensar passo a passo. Então, a primeira coisa que nós precisamos é determinar quem é o ponto médio do segmento AB. Tá? Aqui é segmento, ou posso até pensar do vetor AB também, né? Posso pensar como um vetor. Então, ponto médio do vetor AB. Então, como é que eu vou ter aqui o meu xn? Daí uso as formulazinhas lá. Eu tenho o ponto A mais o ponto B, x do ponto A mais o x do ponto B, dividido por 2. Isso aqui vai me dar 3. O nosso ym vai ser o y de A menos 1, mais o y do B, que é menos 3, dividido por 2, que vai ser menos 4 dividido por 2, que é menos 2. E o meu Zn, então ele vai ser dado por 4, que é o Z do A, mais menos 2, que é o Z do B, dividido por 2. Isso daqui vai dar 2 dividido por 2, que é 1. Então, o meu ponto médio, ele é dado por 3, menos 2 e 1, tá? E eu quero agora descobrir quem é o plano que passa por esse ponto e que ele, ao mesmo tempo, ele é um plano, né, que passa por ele e é perpendicular, então, ao segmento AB, tá? Então, vamos lá de novo. Então, esse M é 3 menos 2 e 1. Só que eu preciso também de um vetor diretor. Note que não tem vetor diretor. Mas se eu olhar já no meu desenho aqui, tá? No meu desenho aqui, eu já vou perceber o seguinte. Se eu pegar um vetor AB, por exemplo, esse vetor AB, ele vai ser ortogonal ao plano que eu quero descobrir. Então, se eu descobrir quem é o AB, eu tenho um vetor normal. Se eu pegar o vetor MA, ele também é ortogonal. Se eu pegar o vetor MB, também é ortogonal. Então, qualquer um desses vetores vão me dar o meu vetor normal, o vetor que eu preciso. Tá? Então, como eu tenho o meu A, 2 menos 1 aqui. Vamos fazer aqui em cima para aproveitar os pontos. Eu tenho que descobrir quem é o meu vetor normal. O meu vetor normal, N. O meu vetor normal, N, ele vai ser dado como um vetor AB. O AB é B menos A. Então, eu pego 4 menos 2. 4 menos 2, que é 2.
menos 3 menos 1, então vai ser menos 3 mais 1, que é menos 2. E eu pego menos 2 menos 4, que é menos 6. Tá? Então, eu obtive aqui nesse slide, tá? Eu estou aproveitando e escrevendo aqui. Esse daqui é o meu vetor normal. Vetor normal, tá? Esse é o vetor normal dado por vetor AB. Então, 2 menos 2 e 6 é o meu vetor normal. Então, venho aqui, meu vetor E é 2, menos 2 e menos 6, tá? Que é o que eu obtive aqui. 2 menos 2 e menos 6. Esse é o meu vetor N, tá? Vou confundir com o meu M lá em cima. Então, tem um ponto por onde passa. Esse aqui é o ponto por onde passa o plano. Vou chamar de π. Plano π. Esse daqui, vetor normal. Normal de π. Então, agora ficou fácil de nós montarmos a nossa equação. Equação do plano. Vamos lá. Então, vai ser A, B, C. Então, vai ser 2x menos 2y menos 6z. Agora aqui é o meu D, ó, mais o D. Vamos fazer o meu D no meu rascunho aqui no cantinho. Vou fazer aqui nesse cantinho de cá. Rascunho. Como é que eu vou calcular no meu rascunho? Então vai ser, eu vou voltar lá em cima, vou olhar que é 2 vezes 3. Ó. 2 vezes 3, que é 6. Então, como eu vou pegar o oposto, vai ser menos 6. Volto lá em cima, menos 2 vezes menos 2, que é 4 positivo. Como deu 4 positivo, vai ficar 4 negativo. E 1 vezes menos 6 vai dar menos 6. Então aqui vai dar mais 6. Esse é o meu D. Tá? Então o meu D vai ser igual a menos 4. Tá? E aí nós vamos ter então 2x menos 2y menos 6z menos 4. Aqui eu esqueci de colocar antes. Isso tudo é igual a zero. Igual a zero. Observação importante. Tá? Essa é uma equação do plano, tá? Que nós queremos obter. Tá? Geralmente nós deixamos o x positivo e, quando possível, a gente deixa igual a 1 aqui, para deixar inteiro aqui. Nesse caso, dá para simplificar deixando igual a 1. Ou a gente deixa também uma forma inteira. Geralmente a gente deixa inteiro, mas inteiro positivo, tá? Para o x. Aí a gente deixa de lado todo o resto e olha se o x está positivo ou negativo. Se ele está positivo, tá bom, não precisa mexer no sinal. Só que aqui essa equação, se nós multiplicarmos os dois lados por 1/2, os dois lados da equação por 1/2, que é dividir tudo por 2, a nossa equação ela pode ser simplificada dessa forma. X menos y menos 3z menos 2 igual a zero. É outra forma de nós representarmos. Existem infinitas equações desse plano. É só nós multiplicarmos esse plano por qualquer número real diferente de zero, que ele vai ser sempre o mesmo plano. Então, a gente procura sempre deixar a variável x positiva como uma forma padrão de escrita, tá? Um padrão de escrita. E todos os valores inteiros, tá? Números inteiros. Quando é possível deixar 1 para x, deixa 1, como foi esse caso. Mas geralmente a gente deixa os valores todos inteiros, tá? Para escrita aqui, quando possível. Quando o número é racional, daí a gente deixa na forma de raiz mesmo. Raiz quadrada de 2x menos raiz quadrada de 3y e assim por diante. Tá?
Vou voltar aqui de novo para nós vermos a representação geométrica do problema, tá? Qual que é a representação geométrica, então, desse problema? Como é que fica a solução a partir dessa representação geométrica, tá? A equação a gente já obteve, tá ali, tá resolvido. Eu só quero mostrar para vocês o que, que nós fizemos no passo a passo. Então, primeiro, nós tínhamos um ponto A e um ponto B, nós descobrimos o ponto médio. Fizemos a continha, foi esse ponto que nós obtivemos. A partir do ponto médio, tá? Nós precisamos também de um vetor diretor. Então, o vetor diretor está aqui, ó. O vetor AB. Eu construí exatamente o que eu fiz do cálculo com vocês. Podia ser BA, MA, MB, tanto faz. Tá? Tanto que nós podemos simplificar a equação no final. Ele vai ficar sempre a mesma equação. A partir desse vetor diretor e do ponto M, nós obtivemos a equação do plano. Que é esse plano que está aqui, então, que é o plano mediador. Mediador porque passa no ponto médio do segmento AB e forma esse plano forma com o segmento AB um ângulo de 90 graus. Aqui fica fácil de vocês enxergarem o plano, formando um ângulo de 90 graus, perpendicular. Tá? O plano que nós estamos analisando é o azul, tá? O azulzinho. Aqui dá para ver bem certinho que dá um ângulo de 90 graus realmente. E aqui a equação simplificada, x menos y menos 3z igual a 2. Tá? Ele já simplificou aqui, mesmo que ele usou 2, menos 2 e menos 6, notem que o software já fez a simplificação e deixou essa forma padrão aqui, que é aquilo que eu comentei com vocês antes também. Tá? Então essa é a solução geométrica, só para vocês entenderem o que vocês estão calculando. Importante isso. Tá? Aí vocês entendem os problemas depois. Esse último exemplo, quarto exemplo, determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A, 2, 1 e menos 2, e é perpendicular à reta R, que está na forma paramétrica aqui, com as equações paramétricas, x igual a menos 4 mais 3t, y igual a 1 mais 2t e z igual a t. De novo, mais uma observação importante. Nós temos o ponto, ele passa pelo ponto A, mas nós precisamos ter um vetor diretor, tá? O que significa ter um vetor diretor? Então, olha aqui, ó, nós temos uma reta R, essa reta que está em preto aqui, e nós temos um ponto A. No ponto A, nós vamos ter que fazer um plano que passa por esse ponto A e que seja ortogonal, perpendicular, né? Ortogonal à reta R. Então, se vocês perceberem aqui a ideia do problema é o seguinte: a reta tem um vetor diretor. Esse vetor diretor dá o sentido da reta, passado por um ponto. Aqui ele não identificou um ponto em específico, mas existe um vetor diretor que, obviamente, está explícito aqui na equação da reta, porque nós já estudamos a equação da reta. Quem que é esse vetor diretor? Deixa eu catar aqui. Vetor diretor dr. Quem que é esse vetor diretor? O vetor diretor, ele vai ser dado na forma paramétrica, fica fácil, aqui fica 3, 2, e o número que multiplica o t aqui é 1. Estão multiplicando as constantes que multiplicam um parâmetro na forma paramétrica. Como o plano passa por A, ele vai ser ortogonal, tá? A reta R, então ele tem que ser ortogonal ao vetor V também. Então isso significa que o nosso V, tá? Ele também vai ser o nosso vetor normal aqui que nós utilizamos na relação. Tá? Então o nosso V também vai ser o nosso vetor normal. Então essa é a informação importante que nós precisamos. Então nós temos um vetor V que vai ser o vetor diretor da reta. Como a reta é ortogonal ao plano, o vetor diretor também é ortogonal ao plano. Tá? Então nós vamos usar esse vetor diretor como vetor normal do plano. Então é só nós colocarmos o nosso ponto A aqui,
Eu vou fazer mais rapidinho agora esse daqui, não vou fazer passo a passo como fiz os anteriores, só para economizar tempo aqui. Qual vai ser a nossa equação no final das contas? A equação do plano. Vamos lá. A equação do plano, então, vai ser 3x, né? Lembrando que aqui eu tenho o A, o B e o C, né? 3x mais 2y mais z. Agora eu não vou fazer ainda mais, vou fazer aqui no cantinho no meu rascunho. Eu vou ter um 2 vezes 3, que é 6. Eu vou ter um 2 vezes 1, que é 2. E um menos 2 vezes 1, que é menos 2. Como na formulazinha ali nós vamos ter a inversão dos sinais, então isso aqui fica menos 6, menos 2 e 2. Então, juntando isso daqui, nós vamos ter um menos 6. Então, aqui, menos 6 igual a 0. Tá? Lembrando que aqui eu já fiz direto, tá? Toda a conta eu fiz de forma mais rápida, tá? Para economizar tempo aqui na escrita. Mas é o menos AX1 menos BY1 menos EY1 é o meu D aqui que deu esse menos 6. Lembrem sempre que tem que inverter o sinal se vocês fizerem o produto de forma direta, como eu estou fazendo aqui nesse caso. E aí eu vou mostrar para vocês como é que como é que fica essa solução então geométrica, para ver se realmente ela tem sentido, tá? Então, vamos lá para o GeoGebrinha de novo. Procurei sempre fazer os exemplos para vocês visualizarem, tá? Sempre enxergar o que vocês estão calculando. Nem sempre é possível a gente fazer isso, tá? Mas como esses conceitos aqui são os mais elementares, a partir desses depois a gente pode ir criando outros, tá? Então aqui, ó, o vetor que dá a direção da reta R é esse vetor aqui, ó, que está aparecendo, eu fiz aparecer aqui, ó. Então esse é o vetor 3, 1 e 2, tá? Que nós obtivemos lá anteriormente. E a partir da nossa equação, 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0, nós vamos ter esse plano que está aparecendo aqui. Passa por A, porque tem que passar por A. E se vocês olharem, ó, ele é ortogonal ao vetor, diretor da reta, e também a reta, e vai passar por A. Tá? E é isso aí. Tá? Essa é a solução geométrica, então, do nosso problema. O nosso objetivo era determinar quem era esse plano, e o plano está determinado. Tá? Quando o vetor normal de um plano não é dado de forma explícita, é necessário determiná-lo utilizando informações do problema. Tá? Então é importante também isso. Nós vamos agora ver algumas situações onde o vetor normal não é dado explicitamente. Quando isso é possível, né, chamamos o vetor normal de vetor base do plano. Tá? Então, se vocês ouvirem falar no termo vetor base do plano, é a mesma coisa que vetor normal. Tá? Porque geralmente a gente pega um que fica mais fácil de a gente identificar pelas equações ou pelo problema, e a gente chama ele de vetor base, porque ele é um dos vetores. Né? Então a gente chama ele de vetor base, porque foi o mais simples que nós encontramos para determinar o plano. As próximas definições expõem algumas dessas situações. Tá? Então vamos pegar aqui algumas definições interessantes. Existe um único plano que, vamos lá, primeiro caso, que passa por um ponto A que é paralelo a dois vetores V1 e V2 não colineares. Neste caso, nós temos que o nosso vetor normal ele vai ser dado pelo produto vetorial de V1 com V2. Tá? Vamos analisar aqui na situação gráfica. Tá? Ó, o problema está no seguinte. Ó, nós queremos um plano. Nós temos dois vetores, ó, V1 e V2. V1 e V2 são aqui os dois vetores. E nós temos um ponto. Nós queremos um plano que passa pelo ponto A e que seja paralelo a esses dois vetores. Para ser paralelo a esses dois vetores, nós precisamos lembrar da definição de produto vetorial. Quando nós calculamos o produto vetorial de dois vetores, o vetor obtido como resultado
sempre vai ser perpendicular ou ortogonal aos dois vetores que deram origem a esse produto vetorial. Então, se nós pensarmos nisso para esse problema, esse produto vetorial vai dar para nós de forma direta, daí quando nós fizermos essa operação, vai dar para nós o vetor normal, tá? Então, o vetor normal do plano. Então, essa é a ideia que está por detrás aqui dessa definição. E outra coisa que é importante, esse plano ele é único. Não existem dois planos que têm essa mesma característica. Por isso que nós podemos definir assim. Então, olha aqui, ó, os vetores V1 e V2. Até vou colocar eles alinhados aqui, ó. Ó, colocar eles alinhados aqui, ó. Então, nós temos esses dois vetores. Então, nós queremos pegar um plano que passa por A, tá? Passa por A, e que seja paralelo a esses dois vetores. Então, o que, que a gente calcula? O que, que a gente faz? Fazemos o produto vetorial dos dois. Eu fiz aqui de forma rápida no software, só para vocês entenderem geometricamente o resultado. Quando eu calculei o produto vetorial de 1 e V, o V1 e V2 nesse caso, ele gerou para nós esse vetor que está piscando aqui, ó, tá? Esse vetorzinho ali. Esse vetor que ele gerou, ele é o vetor ortogonal aos vetores, tanto ao vetor V1 quanto ao vetor V2. Isso dá para conferir aqui, ó, olhando dessa forma, que vocês conseguem enxergar que ele é ortogonal, esse vetor mais longo. Então, esse vetor mais longo, ele vai ser um vetor normal do plano que passa por A. E aí, quando a gente faz essa conta, tá? Deixa eu fazer aparecer aqui. Nós vamos ter o plano que passa. E esse plano é o único que passa por A. Não existe outro plano que seja dessa forma. O que é importante aqui no final das contas é como a gente obtém o vetor normal. Então, nesse caso, a gente faz um produto vetorial desses dois vetores. Se vocês olharem o plano que passa pelos vetores V1 e V2, eu também construí aqui para vocês enxergarem. O plano que passa por V1 e V2 é esse plano que está aqui. Então, os dois planos são paralelos. Tá? Então, essa é a ideia que nós temos aqui para obter um vetor normal dentro dessas condições. Tá? Eu quero que esse meu plano passe por um ponto A que é paralelo a dois vetores dados. Então, a gente faz dessa forma. Existe um único plano que passa por dois pontos A e B e que é paralelo a um vetor V não colinear ao vetor AB. Então, isso também é uma informação interessante, importante. Então, aqui na representação do desenho, nós temos um ponto A e um ponto B, ó, ponto A e um ponto B, tá? Estão aqui os dois pontos, ponto A e ponto B, e nós temos um vetor V qualquer aqui que eu coloquei, que não são colineares, tá? Então, se nós pegarmos e traçarmos um vetor aqui, eles não serão colineares, tá? Aí a pergunta é, como é que eu vou obter, então, um vetor normal, de forma que o meu vetor, o meu plano, no caso, passe por AB, tá? E que ao mesmo tempo passe por AB e que seja paralelo ao vetor V que foi dado aqui. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer aqui? Antes de ir adiante, o nosso vetor normal ele vai ser dado pelo vetor, foi dado, ó, vetor foi dado, vetor V, vetorial, produto vetorial, então, com A e B. Quem que é o AB aqui? O vetor AB. Esse é vetor AB, então. Forma esse vetor AB, junta esse vetor AB com o vetor V, faz o produto vetorial dos dois, e esse produto vetorial ele vai dar para nós, então, o vetor normal ao plano que nós queremos. Tá? Eu já vou abrir aqui o GeoGebra com um exemplo para vocês enxergarem no exemplo. Então, aqui estão os pontos A e B. Tá? Notem que o A e B não são colineares com o vetor também. Não são. Ó. Bem isso. Ó. Se eu pegar agora o vetor AB, eu fiz ele aqui. Ó.
esses dois vetores aqui. Ó. Tem o vetor AB e o vetor V. Eles não são colineares. Isso dá para perceber, não são paralelos nem nada. Agora, o que eu fiz com isso? Eu peguei esse vetor AB e joguei lá para a origem. Que eu fiz B menos A. Quando a gente faz B menos A, é isso que acontece. Ó. Nós vamos ter, então vou apagar o AB lá em cima e vou pôr o representante dele lá na origem. Ó. Então nós temos o representante de AB e o V, o vetor V. Agora, o que eu faço com esses dois vetores? Eu faço o produto vetorial desses dois vetores. Quando eu faço o produto vetorial, ele vai me dar esse vetor que é ortogonal aos dois. Se ele é ortogonal aos dois, e eu fizer um plano passando pelo ponto A ou pelo ponto B, esse plano vai ser paralelo ao plano formado pelos dois vetores. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. Então ele me deu o vetor normal menos 4, menos 8 e 3. Eu escrevo a equação menos 4x, menos 8y, mais 3z, igual, aqui nesse caso é menos 11, porque daí eu peguei um dos pontos aqui, peguei o ponto A, por exemplo, e ele me deu menos 11. E aí nós temos a nossa solução, o nosso plano, que é dessa forma. O que eu estou querendo mostrar para vocês, geometricamente, é como obter o vetor normal. Então, o vetor normal a gente obtém pelo produto vetorial dos dois, porque o vetorial sempre dá um ângulo de 90 graus associado aos vetores dados. Então, resumidamente aqui, é o mesmo caso anterior, só que agora nós temos, em vez de termos dois vetores, nós temos dois pontos, e com esses dois pontos nós determinamos o vetor. Outro caso, existe um único plano, tá? único plano que passa por três pontos A, B e C não colineares. Tá? Ó, então aqui nós temos três pontos não colineares, dá para enxergar eles aqui na minha representação. Como é que eu vou obter um plano que passa pelos três pontos? Isso é importante saber. O que eu vou ter que fazer? Se eu pegar dois vetores quaisquer aqui, formados por esses três pontos, desde que não sejam colineares, né? Então eu pego, por exemplo, um AB e um AC, eu vou ter dois vetores, AB e AC. Se eu fizer o produto vetorial do vetor AB com o vetor AB e AC, no caso, fazer o produto vetorial, nós vamos ter um vetor normal ao plano, e aí a gente consegue ter o que precisa. Tá? Então, olha só. Eu peguei o meu AB, ó, o vetor AB, peguei um vetor AC. Então, estão ali os dois vetores, vetor AB e vetor AC. Então, como eu quero um plano que passe por esses pontos aí, o meu vetor normal tem que ser perpendicular a esses dois vetores, ou ortogonal a esses dois vetores. Como é que eu faço para obter um vetor normal, dados os dois vetores? Produto vetorial dos dois. Tá? Notem que o meu produto vetorial jogou o vetor lá na origem. Tá? Poderia até ter representado ele, mas ele vai ser um ângulo de 90 graus com os outros dois. Aqui dá para enxergar melhor. O ângulo é de 90 graus. Embora eles não estejam se cruzando, eu poderia ter colocado os representantes. Aqui eu não coloquei os representantes na origem, mas eles são ortogonais. Aí com esse vetor, esse é o vetor que nós queríamos, então pelo produto vetorial, a gente monta a equação. Tá? E a equação do plano daí, esse plano formado, vai ser ortogonal ao vetor, né? E vai passar pelos três pontos A, B e C. Para isso, daí eu tenho que escolher um dos três pontos, tá? Para descobrir quem é esse número aqui, ó, esse igual a 36 que aparece na fórmula, é porque eu escolhi ou o A, ou o B, ou o C, qualquer um deles, para determinar o D. Tá? O que eu estou querendo mostrar sempre nessa definição é como obter o vetor normal. O plano eu só estou mostrando o que vocês conseguem obter como resultado. Tá? Essa é a ideia. É isso aí. Esse é o quarto caso, né? Existe um único plano que contém duas retas RS concorrentes. Nesse caso, para V1 e V2, vetores diretores, respectivamente, de RS, temos que o nosso vetor normal vai ser o produto vetorial de V1 com V2.
O que eu não fiz uma representação no GeoGebra para esse, porque a representação é idêntica à que fiz agora no anterior. Qual que é a diferença? A diferença é que agora, nos anteriores, no caso, né? A diferença é que agora eu tenho duas retas que se cruzam em algum momento. Essas duas retas que se cruzam têm dois vetores diretores. Então, esses dois vetores diretores, se nós pegarmos eles e determinarmos o produto vetorial, ele vai dar um vetor normal sempre. Tá? Isso eu acho que é trivial. É só para vocês lembrarem que duas retas, quando se cruzam, cada uma delas vai ter o seu vetor diretor. Se vocês fizerem um produto vetorial desses dois, vai dar o vetor normal. Quinto caso, existe um único plano que contém duas retas RS paralelas. Agora vamos pensar nas retas paralelas. Esse é um caso mais detalhado, precisa de mais detalhes aqui. Vamos pensar para entender. Então, nós temos duas retas paralelas. O que acontece quando as retas são paralelas? Nós temos duas retas aqui, eu coloquei o vetor diretor delas aqui embaixo. Tanto o vetor diretor de uma quanto de outra podem ser o mesmo, ou múltiplo um do outro, mas vai ser sempre essa relação. Um mesmo vetor diretor vai me dar as duas retas, tranquilamente, porque elas são paralelas, é só definir os pontos. Então, o que acontece? Nesse caso, eu não posso usar simplesmente e fazer o produto vetorial de V1 com V2, porque vai dar zero, tá? Porque os dois vetores já são paralelos aqui, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que determinar dois pontos, um ponto na reta R e um ponto na reta S. E aí, com esses dois pontos, nós vamos ter que criar um vetor. E esse vetor eu vou chamar de AB, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho um vetor V1, que serve tanto para a reta R quanto para a reta S. Pega um ponto em R, pega um ponto em S e esses dois pontos determinam um vetor. Se vocês fizerem, então, esses dois vetores, um produto vetorial entre eles, o vetor que vai dar como resultado, ele vai ser ortogonal ao mesmo tempo às retas R e à reta S. E vai ser, então, possível de determinar o plano que passa pelas duas retas. Isso é importante. Então, o A pertence a R e o B pertence a S nesse caso daqui. Geometricamente, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá? Eu fiz passo a passo aqui. Vai aparecer bastante elementos para vocês enxergarem aqui o que eu estou querendo dizer. Então, ó, tem duas retas paralelas, tá? Ó, lembrando que as retas são essas longas. O vetorzinho que está lá embaixo é o vetor diretor das duas retas, tá? Que é o vetor 1, 2 e 1, que está aqui representado aqui em cima. Ó, 1, 2 e 1, 2 e 1. É o mesmo vetor diretor. Então, 1, 2 e 1. O ponto A, eu determinei ele aqui, ó. Podia ser qualquer ponto, tá? Eu escolhi esse aleatório, tá? Eu peguei esse ponto A que está ali e peguei esse ponto B que está lá em cima. Então, tenho esses dois pontos, ponto A e B. Um pertencente à reta R e outro pertencente à reta S. Aí eu peguei e construí um vetor AB. Vamos construir o vetor AB. Olha ali. Se vocês olharem agora aqui, ó, tá? Vocês vão ter uma representação interessante. Ó. Se eu jogar esse vetor AB lá na origem, que é o que eu fiz aqui, o vetor AB eu joguei lá para a origem. Vou tirar ele lá de cima e deixar só na origem. Ó, se vocês olharem agora para as duas retas e para esses dois vetores, vocês conseguem enxergar, tá? Perceber que se nós fizermos um plano passando pelos dois vetores e um plano passando pelas duas retas, esses dois planos serão paralelos. Isso fica facilmente visível aqui. Ó. Se eu encaixar um sobre o outro, esses dois planos ficam paralelos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o produto vetorial desses dois para determinar qual é o vetor normal do plano, tanto do plano que passa pelas duas retas, quanto que passa por esses dois vetores. Tá? E aí, quando a gente calcula isso, ó, ele vai dar esse vetor aqui. Não interessa a situação, ele vai dar sempre um vetor. Tá? E aí, com esse vetor, a gente determina o plano. Tá? E aí,
nós vamos ter a nossa solução. Notem que o plano contém as duas retas, ó, contém as duas retas, e também contém os dois pontos, e o plano também é ortogonal ao vetor normal, ó. Por isso que ele é vetor normal. Tá? Então essa é a representação geométrica para vocês entenderem como obter o vetor normal. Sempre que nós estamos fazendo aqui é isso. E por fim, existe um único plano que contém uma reta R e um ponto B não pertencente a R. Isso então é único. Tá? Então agora nós vamos pegar um ponto qualquer, um ponto sozinho lá no espaço, e uma reta. Eu quero, qual é o plano que passa? Tá? Um jeito bem prático de pensar nisso, se vocês conhecem, se conseguem descobrir o plano a partir de 3 pontos, é só pegar 2 pontos da reta distintos e fazer também aquele caso que nós utilizamos lá de determinar plano a partir de 3 pontos. Mas aqui de forma mais prática, como vocês já vão ter um vetor diretor, ó, essa reta já tem um vetor diretor. Então basta vocês descobrirem um ponto na reta só um ponto na reta, e a partir desse ponto da reta vocês determinarem um vetor até B. E aí, a partir desse vetor até B, o vetor AB, e do vetor que foi dado, que dá a direção da reta, aí vocês fazem o produto vetorial, e ele vai dar o que vocês precisam, que é o vetor normal do plano. Eu fiz no GeoGebra, passo a passo também, só para vocês visualizarem o sentido geométrico da situação. Tá? Então aqui é o que já está lá na representação. Tá? Procurei deixar lá o melhor ângulo possível para vocês enxergarem. A reta é essa mais longa, o vetorzinho lá que dá a direção da reta, já deixei exposto, para lembrar que essa reta tem essa direção. E o ponto B é um ponto que não pertence à reta. Isso é importante. Aí o que eu fiz? Eu peguei e determinei um ponto A, qualquer. Esse A daqui. Tá? Então tá lá. O ponto A está bem sobre o plano XY. Tá? Aqui embaixo. O ponto A que está piscando ali. Com o ponto A e o ponto B, eu fiz um vetor AB. Tá? Esse vetor AB, eu fiz a representação dele lá na origem, para vocês enxergarem lá na origem. Então, vou tirar ele daqui, ó. Tiro ele daqui. E vou pôr ele lá na origem. Vocês enxergam ele comparado com o vetor que dá a direção da reta. Então, olha só. Esses dois vetores daqui é que vão ser o meu vetor, vão me dar, no caso, o vetor normal a partir do produto vetorial. Calcula o produto vetorial desses dois vetores, ele vai me dar um vetor ortogonal aos dois. Automaticamente esse vetor é ortogonal à reta R, porque a reta R tem a direção de um dos dois vetores. E aí é só eu pegar então esse vetor normal com o ponto B, que é onde eu quero que passe o meu plano, né? E aí nós vamos ter o plano que nós precisamos. Então esse plano contém a reta, tá? Ó, a reta ali, está no plano, e passa pelo ponto B, olha lá em cima o ponto B, também no plano, ó. Então tem a reta. E é isso daí. Então o importante aqui é como descobrir o vetor normal, tá? Todos esses exemplos que eu dei agora é como obter o vetor normal. Então o vetor normal é dado pelo produto vetorial. Só que em cada caso vocês têm que compor esse produto vetorial de formas diferentes. E essa é a parte interpretativa mais importante. Tá? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrar ele por aqui. E o próximo vídeo eu coloco mais alguns exemplos daí com aplicação de determinação de planos a partir desses exemplos que eu trabalhei com vocês agora. Beleza? Um abraço.